Boa noite, me chamo Raimundo Ferreira, tenho 63 anos hoje e sou natural de Baião, no interior do Pará. Morei a vida inteira às margens do Tocantins, criei meus filhos pescando naquele rio e juro por tudo que é sagrado que nunca imaginei que chegaria um dia em que eu teria medo de olhar para a água. Isso que vou contar aconteceu em 1994. Eu tinha 31 anos, era pescador como meu pai foi, como o pai do meu pai foi. A gente não tinha muito, mas tinha o rio, e o rio sempre deu o suficiente. A nossa comunidade se chamava Ilha do Coqueiro. Era um lugar pequeno, umas 40 famílias no total, todas espalhadas às margens. Para chegar lá, você pegava uma rabeta desde Baião, uns 40 minutos rio acima. Não tinha estrada, não tinha luz elétrica, nada. À noite, o que iluminava era o lampião e o luar quando ele queria aparecer. Eu morava numa casa de madeira com minha esposa Teresa e nossos 2 filhos pequenos. Meu vizinho tinha um genro que a gente tratava como família, o Edilson. Tinha uns 30 e poucos anos, tinha servido na polícia militar em Belém por quase 10 anos e era do tipo de homem que não acreditava em nada que os olhos dele não vissem. Homem de fardamento, de disciplina. Para ele, assombração era coisa de gente sem estudo. O velho Mundico era o mais antigo da comunidade. Devia ter uns 80 anos, talvez mais. Ninguém sabia ao certo. Pescava desde menino. Conhecia cada curva daquele rio, cada banco de areia, cada remanso. A gente respeitava o velho Mundico. Quando ele falava, a gente ouvia. E foi ele quem me chamou a atenção, uns 2 meses antes de tudo começar de verdade. Raimundo, ele me disse, numa tarde em que a gente consertava a rede na beira: tu tá vendo quantidade de peixe que sumiu desse trecho? Eu tinha percebido, sim, mas pesqueiro varia, isso todo pescador sabe. Às vezes o cardume muda de rota. Falei isso para ele. O velho sacudiu a cabeça devagar. Não é o cardume que mudou, não. É que tem alguma coisa que está comendo eles antes de chegar nas nossas redes. Na época, não dei muito valor. Pensei que era coisa de velho com a cabeça cheia de lendas. O Tocantins sempre teve suas histórias. Boto, cobra grande, sacamunenga, e o velho Mundico vivia cercado dessas histórias. Mas fui esquecendo. Aí começaram as redes. A primeira que apareceu rasgada foi a do seu Benedito, um vizinho meu. Ele foi recolher de manhã cedo e encontrou só os pedaços. E não era rasgado como quando um peixe grande passa e abre. Era cortado, como se alguém tivesse passado uma faca bem afiada nos fios, de dentro para fora. Seu Benedito reclamou. Pensou em briga de vizinho. Não levou muito a sério. Na semana seguinte, foram mais 3 redes. A minha foi uma delas. Rede nova que eu tinha comprado com muito sacrifício. Nylon de boa qualidade. Fui recolher às 4 da manhã, como sempre faço, e o que encontrei foi um destroço. A malha toda aberta, como se tivesse explodido de dentro. E no fundo da canoa, quando puxei o que sobrou, encontrei uma escama. Mas não era escama de peixe comum, não. Era grande como a palma da mão, escura, quase preta, com uma textura que eu nunca tinha visto em nenhum bicho daquele rio. Guardei ela sem saber por quê. Mostrei para o velho Mundico. Ele ficou um bom tempo olhando. Depois devolveu sem falar nada. Velho, que bicho faz uma escama dessa? Ele só disse, reza, Raimundo, e foi embora. Edmilson, esse era o nome de um pescador jovem da comunidade. Tinha uns 22 anos. Desapareceu numa quinta-feira de setembro. Tinha saído para pescar sozinho, como fazia sempre. O barco foi encontrado na manhã seguinte, derivando perto do Igarapé do Breu, uns 3 quilômetros abaixo da comunidade. O motor ainda ligado, em ponto morto. A vara de pescar estava no chão do barco, o isopor de gelo estava virado, e tinha uma marca no costado da embarcação que deixou todo mundo sem dormir. Era como se alguma coisa grande tivesse batido no barco por baixo. A madeira estava amassada de dentro para fora. Do lado de fora você via a marca concava, como se uma força enorme tivesse subido por baixo e empurrado. Edmilson nunca foi encontrado. A comunidade ficou empolvorosa. As mulheres não queriam que os maridos fossem pescar. As crianças ficaram proibidas de chegar perto da beira. Durante 3 dias, ninguém saiu no rio. Foi quando o Edilson chegou de Belém. Estava de férias, vinha visitar a noiva. E quando ouviu a história toda,
o desaparecimento do Edmilson, as redes rasgadas, o barco amassado. A reação dele foi de irritação. Vocês estão deixando de pescar por causa de lenda de velho? Ele disse, alto, do jeito que homem de farda fala quando quer mostrar autoridade. Esse menino se afogou. Tragédia. Coitado, mas acontece. E rede rasgada é bicho grande passando. Pirarucu, arraia, tem bicho enorme nesse rio. Edilson, eu disse, a madeira do barco foi empurrada de dentro para fora. Pressão de tronco submerso. Vocês nunca ouviram falar? Ninguém achou argumento para rebater. O Edilson tinha jeito de falar que calava a gente. Nessa noite, fui falar com o velho mundico sozinho. Encontrei ele sentado na beira, olhando pro rio. Não tinha lampião aceso, ele ficava no escuro assim. Sentei do lado sem falar nada por um tempo. Velho, o senhor sabe o que é, né? Ele ficou um tempo sem responder. Quando falou, a voz era baixa. Meu avô me contou. O pai do meu avô contou para ele. Tem uma coisa nesse rio que não é boto, não é cobra, não é nada que você conhece. Ela fica no fundo, nos trechos mais fundos, onde a correnteza faz aquele barulho diferente de madrugada. Que coisa? Não tem nome. A gente sempre chamou de a coisa do rio. Ela acorda de tempos em tempos. Umas décadas ela fica quieta, outras ela começa a se alimentar. Quando ela acorda, os peixes fogem primeiro. Depois as redes somem, depois os barcos, e depois ele não respondeu de imediato. Velho, depois as pessoas. Fui dormir naquela noite sem conseguir fechar os olhos de verdade. Fiquei escutando o barulho do rio lá fora, aquele som constante de água que a gente acha normal a vida toda, até o dia em que passa a ter medo dele. No dia seguinte, Edilson anunciou que ia passar a noite sozinho no barco, ancorado no meio do rio. Vou provar que não tem nada, ele disse, das 8 da noite até o sol nascer. Com lanterna, com meu gravador de fita. Se aparecer algum bicho enorme, a gente trata o assunto diferente. Se não aparecer nada, vocês me devem uma desculpa e voltam a pescar. A noiva dele, Marinette, tentou dissuadir. Eu tentei também. O velho mundico nem perdeu tempo. Quando ouviu o plano, só virou as costas e entrou em casa. Edilson saiu às 7:30 da noite, remando com calma, e ancorou o barco uns 100 metros da margem, num trecho que a gente chamava de poço, porque ali o rio era fundo demais, fundo que ninguém sabia ao certo quantos metros tinha. Ficamos vendo a lanterna dele lá do meio até por volta das 10 da noite, quando a maioria foi dormir. Eu não conseguia dormir. Fiquei na beira, no escuro, observando aquela luz no meio do rio. Era uma noite sem lua, uma escuridão densa que pesava. O rio fazia seu barulho normal, aquele som de água passando, de vez em quando o barulho de um peixe pulando longe. Por volta de meia-noite, a luz de Edilson apagou. Pensei que ele tinha dormido, apagado a lanterna para economizar bateria. Fiquei aguardando. 5 minutos, 10, 20. A luz não voltou. Acordei meu vizinho, Benedito. Ficamos os dois olhando para o escuro do rio, tentando enxergar o contorno do barco. Não conseguíamos ver nada. Peguei minha canoa. Benedito veio junto. Disse que não ia me deixar ir sozinho. Levamos o lampião, cada um, e remamos em direção ao poço. Quando chegamos perto o suficiente, vimos o barco de Edilson. Estava ancorado ainda, parado, mas ele não estava dentro. A embarcação estava vazia. Edilson, chamei, e minha voz voltou sozinha no eco do rio. Edilson, responde. Nada, só o barulho da água. Foi quando Benedito me agarrou pelo braço com uma força que deixou marca. Ele estava olhando para a água do lado da nossa canoa. Olhei. Não consigo descrever direito o que vi, porque parte do meu cérebro, acho, se recusou a processar completamente. Era uma forma grande, abaixo da superfície, visível porque o lampião jogava luz na água escura. Estava a uns 2 metros de profundidade, parada, olhando para cima. O tamanho era como um tronco de árvore enorme, mas não era tronco. Tinha uma forma. Tinha o que pareciam ser membros, largos e compridos. E tinha olhos, 2 pontos claros que refletiam a luz do lampião lá do fundo escuro. Não se movia, só ficou ali, nos olhando. Eu não gritei. Benedito não gritou. Acho que o medo tinha travado a gente completamente. Lembro que pensei, de forma completamente idiota, que precisava remar, que precisava sair dali. Mas os braços não obedeciam.
E então a coisa foi descendo, devagar, sem pressa nenhuma, como se soubesse que a gente não ia a lugar nenhum. Foi baixando, ficando cada vez menos visível, até sumir no escuro do fundo. Não sei como a gente voltou para a margem. Não tenho memória do trajeto. O próximo momento que registrei foi eu ajoelhado na areia, com Benedito do meu lado, os dois ofegando como se tivéssemos corrido quilômetros. Edilson apareceu uns 20 minutos depois. Veio pela margem, chegando de um trecho coberto de vegetação, uns 500 metros acima da comunidade. Estava encharcado, sem a lanterna, sem o gravador. Olhava para frente com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto de nenhum homem. Não era medo exatamente, era outra coisa. Era o rosto de alguém que tinha olhado para algo que não deveria existir e que não sabia mais como funcionar normalmente depois disso. Ficamos calados. Ele ficou calado. Depois de um longo tempo, ele disse, e a voz saiu diferente, mais baixa, sem aquela firmeza de sempre. Ela me olhou, ficou me olhando por dentro da água. E ela entendeu que eu a estava vendo. Ela sabe que a gente sabe que ela existe. Nunca mais perguntei o que aconteceu com ele lá no barco. Ele nunca mais falou sobre isso. Na semana seguinte, foi embora para Belém antes do fim das férias. Cancelou o noivado com a Marinette sem dar explicação. Nunca mais voltou para a Ilha do Coqueiro. A comunidade ficou mais uns 2 meses. As redes continuaram sendo rasgadas. Nenhum outro homem desapareceu. Mas ninguém pescava mais sozinho. Ninguém saía depois das 6 da tarde. Ninguém se aproximava do poço. O velho Mundico morreu em dezembro daquele mesmo ano. Morte natural, de velho. Mas na noite antes de falecer, ele me chamou para conversar. Ela não vai embora. Raimundo, ele disse. Ela ficou acordada. Não sei por quanto tempo. O que a gente faz? Vai embora. Enquanto dá tempo. Saí da Ilha do Coqueiro em março de 1995, com minha família, e nunca mais voltei. Outras famílias foram saindo ao longo daquele ano. A última notícia que tive foi de um barqueiro que passava pela região em 97. Disse que o lugar estava praticamente abandonado, que as casas estavam de pé, mas ninguém morava, que à noite dava para ouvir um barulho vindo do rio. Um barulho que não era nenhum animal que ele conhecia. A escama que encontrei naquela rede eu ainda tenho guardada. Não mostro para quase ninguém, mas ela tá lá. Às vezes olho para ela e fico pensando no Edmilson, no que ele deve ter visto antes de ir profundo. Deus me perdoe, mas espero que tenha sido rápido. Nunca mais me aproximo de água escura à noite. Nunca mais.